Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, o Kakashi mais forte. Capítulo 521. Em algum lugar na floresta, duas pessoas vestindo manto preto com um padrão de nuvens vermelhas avançavam. Deidara-senpai, você tem planos de capturar Sambi desta vez? O homem estranho com máscara espiral perguntou enquanto pulava entre as árvores. Bem, quem precisa planejar? Contanto que eu use minha explosão para atingir Sambi, podemos trazê-lo de volta facilmente. Como esperado de Deidara-senpai, o senpai que eu, Tobi, admirava. É um plano muito bom. O tom de Tobi era muito estranho, o que deixou Deidara um pouco desconfortável. Deidara colocou a palma da mão na testa e disse, por que eu tenho que formar um time com você depois que Sazoridana desapareceu? Há alguma coisa que Deidara-senpai esteja insatisfeito com Tobi? Tobi agora é um membro principal também. Tobi disse em um tom muito magoado. Esqueça, estou com preguiça de falar com você. Desta vez, posso fazer a captura sozinho, e você pode apenas assistir ao show ao meu lado. Como posso deixar Deidara-senpai fazer todo o trabalho? Tobi recusou rapidamente. Calha a boca. Se você não for obediente, vou explodir você. Deidara gritou. Ah, eu entendo, Deidara-senpai. Por favor, não me assuste. Tobi deu um tapinha no peito e parecia muito assustado. O Sambi não está dentro de um Jinchuriki, então deve ser fácil de lidar. Vamos fazer isso rapidamente e voltar a descansar. Deidara não sabia naquele momento. O que ele tinha que enfrentar não era apenas Sambi. Acima do lago, Guren levou Ikimaru e os 5 subordinados da prisão para o centro do lago. Os 5 subordinados foram nomeados Inji, Gozuki, Jiriki e Gozu. O lago é tão grande que você nem consegue ver a fronteira de relance. Neste momento, uma névoa espessa flutuava no lago, e apenas 3 metros à frente deles podiam ser vistos claramente. Guren-san está nebuloso, disse Gozu. Sim, eu sei, vamos seguir em frente. O barco continuou avançando e Ikimaru disse, Guren-san, por que estamos aqui? Kabuto-san me trouxe aqui uma vez e é muito doloroso para mim. Guren deu um tapinha gentil na cabeça de Ikimaru e disse suavemente, esta é a nossa missão, então sinto muito. Guren-nei. Quando Ikimaru quis dizer mais alguma coisa, Guren pegou uma pílula e colocou na boca de Ikimaru. Imediatamente depois, Guren pegou o instrumento principal e colocou-o na cabeça de Ikimaru. Em um instante, a estranha energia de Ikimaru subiu ao céu, formando um feixe de luz transparente. As pessoas no barco ficaram surpresas ao ver isso. Eles não esperavam que esse menino discreto realmente possuísse essa habilidade especial. O que é isso? Não se parece com chakra. Kijiri murmura. Guren olhou para a expressão dolorosa de Ikimaru com uma expressão culpada. Mas para a missão dada por Orochimaru, Guren só pode ser implacável e deixar Ikimaru continuar a atrair Sambi. Ao longe, Kakashi e os outros estão chegando. Kakashi-sensei, olhe lá. Hinata apontou para o raio de luz subindo para o céu e pareceu muito surpresa. Kakashi tentou olhar, mas o lago estava cheio de neblina densa, então ele não conseguia ver o feixe de luz. Hinata, o que você viu? Kakashi perguntou. Hinata abriu o Byakugan neste momento e veias apareceram em seu rosto. Kakashi-sensei, na névoa espessa, há um raio de luz que sobe para o céu. Não sei o que é, e parece ter sido emitido por um menino. Hinata contou a Kakashi sobre o que viu com seu Byakugan. Ao ouvir isso, Kakashi ficou em silêncio por um momento e imediatamente disse, parece que os subordinados de Orochimaru já começaram a agir. Sim. Depois que todos ouviram isso, eles aceleraram em direção ao lago. Logo todos chegaram à beira do lago. Tenham cuidado, pessoal. Vamos correr na água para ir até o centro do lago. Sai, use a águia de tinta para passar pelo céu e verificar a situação. Yamato cria um barco de madeira. Se algo der errado mais tarde, todos ficarão no barco. Kakashi emitiu algumas ordens e todos começaram a agir. O trio do time 8 seguiu Kakashi em direção ao centro do lago. Yamato construiu um pequeno barco com sua liberação de madeira e sai voou alto para o céu. Depois que todos saíram, uma figura saiu de trás da árvore. Essa pessoa é Kabuto. Ele empurrou levemente os óculos e disse, eu não esperava que Kakashi viesse também. Parece que será problemático. Guren não é o oponente de Kakashi. Depois que Kabuto terminou de falar, ele saiu daquele lugar. Parece que ele não está interessado no Sambi que estava no lago. Neste momento, no centro do lago, a superfície do lago começou a flutuar por causa de Ikimaru. Parece que algum monstro vai sair do lago. Tenham cuidado, pessoal. Sambi saindo. Guren gritou baixinho e saltou para a superfície da água. Não muito longe, a superfície do lago oscilou violentamente e uma enorme carapaça de tartaruga apareceu. A expressão de Guren ficou séria e ela murmurou, está saindo? Neste momento, Ikimaru parecia ter atingido seu limite. Ele parecia muito fraco e até mesmo seu grito ficou quieto. No momento seguinte, o sangue começou a escorrer das narinas de Ikimaru. É mal. Guren pensou secretamente. Ikimaru caiu neste momento e Sambi, que estava quase saindo, está tentando voltar para o lago novamente. Guren naturalmente não permitirá que isso aconteça. Como Sambi só poderia ser atraído para este nível, Guren não teve escolha a não ser agir neste momento. Ela formou selos de mão com as mãos. Stone, Suisheki Ashinujin. Liberação de cristal. Oitava formação da parede de cristal de Jade. Incontáveis cristais rosa apareceram ao lado de Sambi, impedindo seu corpo de afundar. Num instante, Sambi não conseguiu se mover. Vendo isso, Guren pareceu muito feliz e murmurou, sucesso. Esta técnica pode impedir a ação de Sambi. Nesse momento Kakashi e os outros chegaram. Com certeza, é você, Guren. Kakashi murmurou. Guren ficou surpresa porque não esperava ver Kakashi neste lugar. É você. Ataque Kakashi.
Por que você está aqui? Claro que é para impedir você de pegar Sambi. Droga! Da última vez você interferiu na minha missão e agora está tentando criar problemas de novo? Não vou deixar você ir. Guren disse e então formou selos de mão com as mãos novamente. Stone, as KRY. Liberação de cristal. Dragão caído de cristal rasgado. Em um instante, vários dragões de cristal rosa saíram da água e avançaram em direção a Kakashi e aos outros. Tenham cuidado, pessoal. Kakashi lembrou, e então um raio azul apareceu em sua mão direita. Clang. Com um som nítido, o dragão de cristal correndo em direção a Kakashi foi feito em pedaços. Do outro lado, os dragões de cristal correndo em direção a Hinata e aos outros não foram destruídos. Kakashi franziu a testa quando viu isso e jogou alguns Senbon feitos de luz com a mão direita. Chidori Senbon. Capítulo 522. Hinata, Kiba e Shino olharam para os ferozes dragões de cristal vindo em sua direção e suas expressões mudaram. Suas capacidades defensivas não conseguem resistir a ataques deste grau com pressa. É mal, Kiba murmurou. Os três moveram os pés e queriam sair do local, mas os dragões de cristal estavam cada vez mais perto. Neste momento o Chidori Senbon de Kakashi chegou, e eles foram inseridos nos olhos dos três dragões de cristal. Din din din. Com um golpe, as cabeças aparentemente duras dos dragões de cristal foram quebradas em um instante. Os três ficaram surpresos e estenderam os braços para bloquear os cristais quebrados e proteger seus rostos. Hinata, Kiba, Shino, vou deixar essas pessoas com vocês, disse Kakashi. Sim, Kakashi-sensei. Os três confrontaram os 4 subordinados de Guren. Quanto a Ikimaru, ele foi tirado do campo de batalha por Gozu. Guren, seu propósito desta vez é para Sambi, certo? O que Orochimaru quer fazer com o Big? Kakashi olhou para Sambi que estava bloqueado pelo cristal e disse imediatamente. HMPH. Sem comentários. Como Guren disse isso, 2 espadas de cristal foram formadas em suas mãos. Stone, Switch, liberação de cristal. Lâmina de cristal de Jade. Onglian acenou com as espadas de cristal e correu em direção a Kakashi. Kakashi sacou uma kunai e colidiu com as espadas de cristal de Guren. Din din din. As kunai e as espadas de cristal continuam se chocando. Vendo isso, Kakashi ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que o taijutsu de Guren não fosse ruim. Parece que depois de ser derrotado por Sasuke, Guren também percebeu suas deficiências e aumentou seu treinamento. Jin. Após outra colisão, os dois recuam e Guren parece digno. Não pode continuar assim. A força desse cara é insondável. Receio que apenas Orochimaru-sama possa competir com ele. Se isso continuar, não haverá tempo para pegar o Sambi. Guren pensou secretamente. Neste momento, sem falar em pegar o Sambi, até mesmo recuar será difícil. Gozu já saiu com Ikimaru. Deveríamos recuar primeiro e depois considerar as contramedidas. Quanto a esse cara, deixe Sambi contê-lo. Depois de pensar sobre isso, Guren rapidamente formou selos de mão. Stone, Suika Y. Liberação de cristal. Espelho de cristal de Jade. Num instante, um enorme espelho de cristal apareceu na frente de Guren. Kakashi franziu a testa ao ver isso, imaginando o que ela queria fazer. Ele então viu que Guren não parou por aí e formou outros selos de mão. Suisho Bunshin no Jutsu. Técnica do clone do cristal de Jade. Assim que a voz caiu, uma figura idêntica a Guren saiu do espelho. Neste momento, o cristal que prendeu Sambi quebrou em um instante. Vendo isso, Kakashi ficou surpreso e pensou, não é bom, agora que Sambi saiu, não é bom continuar aqui. Kakashi então olhou para Hinata e os outros. Ele não tem medo de enfrentar Sambi neste lago, mas os três provavelmente estariam em perigo se isso acontecesse. Com apenas um golpe casual de Sambi, os três ficariam gravemente feridos. Cash, Rokaku Shuriken, Rambu, Cristal, Shuriken hexagonal, Dança selvagem. Guren e seu clone formaram selos de mão ao mesmo tempo e em um instante, incontáveis shurikens de cristal hexagonais dispararam em direção a Kakashi. Ao mesmo tempo, Sambi rugiu com raiva. No início ele dormia feliz no fundo do lago, mas de repente foi acordado assim, e então foi brutalmente preso com cristais. Ninguém se sentiria feliz depois de experimentar isso. Então as 3 caudas de Sambi estalaram abruptamente e uma enorme onda se formou no lago. Com a shuriken de cristal na frente e um enorme aceno atrás, Kakashi não hesitou mais. Usando Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, ele veio até Hinata e os outros que ainda estavam lutando. Vendo a chegada de Kakashi, Rinji e os outros ficaram chocados. Eles então se entreolharam e se esconderam na neblina. Parece que eles estão recuando. Kakashi-sensei? Hinata ficou surpresa. Sanbei está furioso. Não é seguro aqui. Temos que sair daqui o mais rápido possível. Neste momento, o barco de madeira de Yamato já havia chegado atrás deles. Suba a bordo. Kakashi deu uma ordem e todos embarcaram no barco. Sambi ainda está constantemente causando grandes ondas. Com seu tamanho enorme, mesmo que ele se mova casualmente, ele pode criar ondas terríveis. A água rolava constantemente, dificultando a permanência na água. Para Kakashi e os outros que são bons em luta terrestre, não é um problema pequeno. E neste momento seu campo de visão não está claro devido à forte neblina, então não é uma escolha sábia lutar contra Sambi. Portanto, Kakashi pretende recuar primeiro. Quanto a Guren e os outros, eles desapareceram sem deixar vestígios neste momento. Parece que eles também acham que não é hora de pegar Sambi. Inúmeras ondas faziam o barco balançar de um lado para o outro e parecia que a qualquer momento poderia ficar submerso na água. Porém, com a habilidade de Yamato, embora fosse difícil, ele ainda dirigia lentamente em direção à costa. No céu, Sai, que está montando a águia tinta, não consegue ver o que aconteceu sob a neblina. Kakashi gritou e Sai recuou imediatamente. Depois que Sambi terminou de liberar sua raiva, ele afundou novamente. E a água do lago se acalmou gradualmente. Na costa, o barco chegou à costa e Kakashi e os outros desceram do barco um por um. Sambi é realmente aterrorizante.
Mesmo que tenha se movido casualmente, a onda que criou é quase tão forte quanto uma liberação de água rank A. Kiba disse. As armas de guerra são realmente aterrorizantes. Não é de admirar que tantas pessoas queiram obter o Big. Esses chakra aterrorizantes são algo que muitas pessoas não serão capazes de tocar em toda a sua vida. Shino murmurou. No momento em que Sanbi apareceu, Shino pôde sentir uma sensação de medo vindo de seu Kikai. Esse tipo de chakra enorme e violento é suficiente para deixar muitas pessoas aterrorizadas. Apenas algumas pessoas estranhas se atrevem a tocar ou até mesmo brincar com estes Big. Parece que só podemos parar aqui hoje. O nevoeiro é muito denso, então não podemos ver claramente a situação no lago. É muito desfavorável para nós. Depois que o nevoeiro se dissipar, começaremos nossa missão novamente, Kakashi disse. Todos não fizeram objeções à ordem de Kakashi. Neste momento, Sai também desceu do ar com a águia de tinta. Sai, o que você encontrou? Kakashi perguntou. Sai balançou a cabeça e disse, não, a neblina é muito densa. É mesmo? Tudo bem. Por enquanto vamos encontrar um lugar para fazer uma pausa. Do outro lado, Guren e os outros também voltaram para sua casa de madeira. Guren-san, você está bem? Gozu saiu de casa e perguntou. Estou bem. Como está Ikimaru? Perguntou Guren. Sua resistência foi excessivamente consumida. No momento, Ikimaru está muito fraco e precisava de pelo menos um dia de descanso. Eu irei vê-lo. Guren ficou um pouco preocupado quando ouviu isso. Ela então correu para a sala e viu Ikimaru inconsciente. Embora esteja inconsciente, Ikimaru ainda tem uma expressão dolorosa no rosto. É óbvio que os efeitos colaterais ainda não passaram. Guren não pôde deixar de se sentir um pouco angustiado ao ver isso. Ela então tocou a testa de Ikimaru e se assustou com a temperatura quente. Eu não esperava que isso causasse tanto dano a Ikimaru. O coração de Guren apertou e seus olhos estão cheios de culpa. Capítulo 523. Durante a noite numa casa de madeira na floresta, 6 pessoas pareciam estar discutindo algo neste momento. Essas pessoas são Kakashi e sua equipe. A julgar pela situação de hoje, Orochimaru provavelmente ainda não veio aqui. Foi o subordinado de Orochimaru, Guren, quem veio. Quanto aos outros, não há informações relevantes sobre eles, disse Kakashi. As 4 pessoas que lutaram contra mim, Hinata e Shino, não são fracas. Seus ataques são muito fortes e Akamaru também sentiu um forte cheiro de sangue em seus corpos, mas eles pareciam muito desesperados. Kiba disse. Parece que deveriam ser os prisioneiros que saíram da prisão antes. Shino analisou. Bem, isso é possível. Mas agora esse não é o ponto. Não importa qual seja sua origem, eles agora são nossos inimigos. O que mais me importa é aquele garoto. Kakashi murmurou. Kakashi-senpai está falando sobre o garoto que causou aquele raio de luz? Perguntou Yamato. Sim, aquele garoto. Parece que o feixe de luz que ele disparou parecia ter a capacidade de atrair Sanbi. Mas como alguém pode ter tal habilidade? Não sei. Afinal, Sanbi não é propriedade de Konoha e sabemos muito pouco sobre ele. Portanto, não conseguimos entender por que existem fenômenos tão estranhos. É só que com base no nível de importância que eles atribuem àquele garoto e na cena anterior, aquele garoto deve ser o único que tem essa habilidade. Eu concordo com Kakashi-senpai. Embora houvesse muitas coisas que eu não conseguia ver claramente por causa da névoa espessa em grandes altitudes antes, Sanbi parecia estar realmente preocupado com aquele garoto. Sai disse. Já que Kakashi-senpai e Sai disseram isso, parece que aquele garoto é realmente incomum. Não é de admirar que mesmo que eu sentisse que o garoto não tinha muitas flutuações de chakra, ele ainda foi trazido para cá, levado para recuar primeiro. Isso não é algo do jeito de Otogakuri fazer as coisas. Yamato disse. Kakashi acenou com a cabeça e disse. Acredito que esse garoto deveria ser uma parte importante de sua ação. Kakashi-senpai, o que você acha daquele garoto? Yamato perguntou. Não sei. Com o que aconteceu com Sanbi, ainda não consigo entender o que há de errado com aquele garoto. Neste caso, vamos pedir a Okage-sama para perguntar a Mizukage-sama sobre isso. Afinal, Sanbi também é assunto de Kirigakuri. É razoável contar a ele sobre isso. Yamato sugeriu. Essa sugestão pode ser considerada. Mizukage? Kakashi de repente se lembrou de algo e sua expressão mudou. Vendo isso, Yamato perguntou. Kakashi-senpai, qual é o problema? De repente, pensei em uma coisa que não havia descoberto antes. O que é? Tenho pensado porque esse garoto parece tão familiar, mas agora descobri. Ele é como aquela pessoa. Quem? Yondaime Mizukage e Agura. Todos ficaram chocados ao ouvir as palavras de Kakashi. Kakashi-senpai, você quer dizer que esse garoto é parente do Yondaime Mizukage? Essa é uma possibilidade. Para a situação específica temo ter que perguntar a Godaime Mizukage sobre isso. Yamato, você pode contar a Tsunade-sama sobre a situação aqui com a Águia Ninja. E pedi a ela que me ajudasse a perguntar a Godaime Mizukage sobre este assunto. E veja se Yondaime Mizukage e Ikimaru estão relacionados ou não. Sim, Kakashi-senpai. Kakashi estreitou os olhos e pensou. Ele possuía a habilidade de invocar Sanbi. Receio que esse Ikimaru realmente tenha algo a ver com Yagura e Sanbi. Juntamente com seu rosto que lembrava Yagura poderia ser. Kakashi fez algumas suposições em seu coração, mas ainda não tem certeza. Ele sabia que ainda precisava esperar notícias de Mei sobre esse assunto. A Águia Ninja rapidamente voou e foi para Konoha. No porão escuro e úmido, Kabuto abriu a porta. O homem frio e sombrio lá dentro abriu a boca e disse. Por que você está aqui, Kabuto? Onde está Sanbi? Orochimaru-sama, a situação mudou. Oh, Akatsuki já entrou em ação?
Orochimaru disse com alguma surpresa. Não, a silhueta da Akatsuki ainda não foi vista, mas o Kakashi de Konoha chegou. Kakashi. Haha, ele realmente trabalha duro. Ele tinha acabado de derrotar Kakuzu e Idan. Eu não esperava que ele também viesse por causa de Sambi. Mas não é de admirar que ele tenha vindo aqui. Em Konoha agora, aquele quem tem a habilidade de conquistar Sambi provavelmente é só ele. Orochimaru disse e um sorriso zombeteiro apareceu em seu rosto. Orochimaru-sama, Guren não será oponente de Kakashi. Se isso continuar, Sambi provavelmente cairá nas mãos de Konoha. Haha, parece que tenho que ir lá pessoalmente. O Sambi é um bom trampolim. Se eu perdê-lo, o jogo não será divertido. Ao ouvir isso, Kabuto ficou chocado e perguntou. Você quer agir sozinho, Orochimaru-sama? Orochimaru esticou a língua e lambeu o canto da boca e então disse. É natural para mim agir sozinho. O louva-a-Deus persegue a cigarra sem saber do Papa-Figo atrás. Eu quero ser o último caçador. Kabuto ficou um pouco confuso sobre o que Orochimaru estava falando. Neste momento, uma pequena cobra entrou pela fresta da porta e subiu no braço de Orochimaru. A pequena cobra abriu a boca e cuspiu um pergaminho. Orochimaru ficou um pouco em dúvida, mas mesmo assim abriu. Após uma rápida olhada, Orochimaru sorriu. Parece que Kakashi não está tão seguro quanto eu imaginava em Konoha. Kabuto não entendia por que Orochimaru diria algo assim de repente. Esta ação parece estar indo muito bem. Orochimaru-sama? Kabuto, vamos lá. Não só a Akatsuki pode ser usada como ajuda desta vez, mas Danzo pode até nos dar uma surpresa. Orochimaru terminou de falar e um brilho de excitação brilhou em seus olhos. Neste jogo de xadrez, mais jogadores significam que o jogo é mais interessante. Mas algumas pessoas são apenas bucha de canhão, afinal. É uma pena que todos pensem que são eles que controlam a peça, de modo que quando algumas pessoas perdem, não entendem por que perdem. O pergaminho nas mãos de Orochimaru lentamente se transforma em cinzas e, quando é soprado pelo vento, não pode mais ser visto. Orochimaru murmurou baixinho. Konoha é muito triste. Sensei, talvez isso seja resultado da sua incompetência. Essa bagunça deve ser limpa. Só que não sei se há uma chance de fazer isso. A voz fria e sombria de Orochimaru flutuou lentamente pelo porão. As palavras reverberaram nos ouvidos de Kabuto, e não se sabe que tipo de flutuações isso causará. Capítulo 524. Konoha, Escritório Hokage. Tsunade-sama, há uma mensagem de Kakashi-san. Shizune entrou com o pergaminho na mão. Tsunade pegou o pergaminho, olhou para ele e disse, Ikimaru? Depois de pensar por um momento, Tsunade pegou papel e caneta e escreveu uma carta secreta. Shizune, entregue-o à equipe de tradução, faça o trabalho de criptografia e depois envie-o rapidamente para Kirigakuri. Sim, Tsunade-sama. Ao ouvir isso, Shizune rapidamente saiu com o pergaminho. Tsunade apoiou o queixo com as mãos e disse em voz baixa, Ikimaru? A capacidade de controlar Sambi? Até onde eu sei, só há uma possibilidade de isso acontecer. Kirigakuri, Escritório Mizukage. Mizukage-sama. Há uma mensagem urgente de Okage-sama. Ao disse enquanto entra no escritório com um pergaminho na mão. Mei ficou um pouco confusa, mas quando leu a mensagem ficou surpresa. O que há de errado, Mizukage-sama? Vendo a expressão de surpresa de Mei, Ao não pôde deixar de ficar um pouco curioso sobre o conteúdo da mensagem. Konoha encontrou o paradeiro de Sambi. O quê? Sério? Isso é ótimo. Devemos recuperar Sambi para que a força de nosso Kirigakuri possa ser restaurada novamente. Ao disse animadamente. Eu sei disso, mas há uma pessoa mencionada na mensagem. Quem? Ikimaru. Ikimaru. Ao ouvir isso, Ao ficou chocado por um momento. Como confidente de Yondaime Mizukage, ele conhece esse nome. O filho do Yondaime Mizukage-sama? Mei acenou com a cabeça e disse, sim, de acordo com a inteligência de Konoha, os subordinados de Orochimaru parecem controlar Ikimaru e usam seu poder para atrair Sambi. Kakashi de Konoha vê que Ikimaru se parece com Yagura, e sabia que ele tem a habilidade de atrair Sambi. Pediu ao Kage-dono que nos enviasse uma mensagem perguntando sobre esse assunto. O quê? Aquele maldito Orochimaru? Não admira que eu não tenha conseguido descobrir o paradeiro de Ikimaru todos esses anos. Então ele está nas mãos de Orochimaru todo esse tempo. Mizukage-sama, Ikimaru é filho do falecido Yondaime-sama, então devemos recuperá-lo. Afinal, Yondaime-sama era controlado pelos outros. No final, pelo bem da aldeia, ele voluntariamente escolheu morrer. Ikimaru é seu único sangue, nós. Eu sei, Ao. Quero que você vá com Zabuza, Aku e CHJR, e se encontre com Kakashi de Konoha e sua equipe. Eles irão ajudá-lo sobre este assunto. Sim, Mizukage-sama. Ao ouvir isso, Ao respondeu imediatamente. Vendo Ao saindo, Mei pegou o pergaminho e não pôde deixar de se sentir um pouco emocionada. Yagura, eu não esperava que seu filho estivesse vivo. Mei lançou um golpe naquele ano e derrotou Yakura de forma constante. Obito finalmente desistiu de controlar Yagura e quis liberar Sambi que estava dentro de seu corpo. Mas no último momento, Yagura recuperou a sanidade, quebrou o genjutsu e optou por cometer suicídio. Portanto, Sambi não foi libertado e um desastre em Kirigakuri foi evitado com sucesso. Naquela época, Mei e Ao assistiram Yagura cometer suicídio. Finalmente, Yagura fez um pedido, esperando que Mei e os outros pudessem encontrar seu filho, Ikimaru. Depois que o temperamento de Yagura mudou drasticamente, Ikimaru foi tirado de Kirigakuri por sua esposa. Mei também concordou a pedido de Yagura. Afinal, Yagura é realmente lamentável. E Terumi Mei também tem camaradagem com Yagura. Quando fui à aldeia pela primeira vez, os aldeões foram massacrados. Originalmente pensei que Ikimaru também estava morto naquela época. Por Orochimaru. Mei sussurrou suavemente. As coisas no mundo estão sempre cheias de um destino indescritível. No portão de Kirigakuri, Ao reuniu Zabuza, Aku e CHJR e se preparou para partir. Ao, qual é o problema desta vez? Por que você está tão ansioso? Zabuza perguntou em dúvida. Zabuza não esperava que a equipe fosse composta por ele, Aku, CHJR e Ao.
Esta equipe quase pode ser considerada a equipe mais forte de Kirigakuri neste momento. Ele não sabia o que realmente estava acontecendo para que eles fossem reunidos como uma equipe com tanta urgência. Os vestígios do filho de Sanbi e Yondaime-sama foram descobertos. A ordem secreta de Mizukage-sama é que corramos para lá o mais rápido possível. Os três ficaram surpresos quando ouviram isso. Afinal, a notícia é um pouco enlouquecedora. Mas nesta altura, os três também compreenderam a importância desta missão. Vamos partir. O esquadrão de 4 homens de Kirigakuri partiu oficialmente. E esta notícia também chegou aos ouvidos de Kakashi neste momento. De acordo com as notícias, Kirigakuri enviou uma equipe para vir aqui. Com a velocidade deles, eles devem chegar hoje à noite. Antes disso, vamos observar os movimentos do inimigo e também do Sanbi, disse Kakashi. Todos assentiram ao ouvir isso. Sai, Shino, deixarei a tarefa de observar os movimentos do inimigo para vocês dois. Lembrem-se, mantenham distância. Sim, Kakashi-senpai, sensei. Kakashi virou-se para Yamato e disse, Yamato, você irá com os dois. Se algo acontecer, me dê um sinal. Yamato assentiu. Hinata, Kiba, vocês dois estão comigo para ir ao lago ver a situação. Sim, Kakashi-sensei. Um grupo de 6 pessoas se dividiu em 2 grupos e começou a fazer seu trabalho. Kakashi pegou Hinata e Kiba e correu em direção ao lago. Kakashi-sensei, aquele Sanbi sempre esteve no lago e nunca saiu. Temo que não conseguiremos pegá-lo, disse Kiba. Isso é realmente um problema. Estima-se que essas pessoas já encontraram o mesmo problema antes. É por isso que trouxeram Ikimaru. Mas se a superfície da água for bombardeada, acho que Sanbi sairá porque ele não ficará em silêncio. Receio que precisemos de um ninjutsu poderoso e de amplo alcance para isso, disse Kiba. Isso é realmente problemático. A maior parte do meu ninjutsu é focada no poder destrutivo de ponto único, e eu não tenho muitos ninjutsu de ataque de longo alcance. Kakashi realmente não tem muitos ninjutsu de ataque de longo alcance, o único é Kirin. No entanto, queria muito problemático e inconveniente para se preparar. Kakashi não pretende desperdiçar muito esforço para usá-lo para isso. Resumindo, vamos primeiro dar uma olhada na situação. Deveríamos aprender mais sobre o lago, para que depois seja mais conveniente lutar lá. Kakashi disse. Ao ouvir isso, Hinata e Kiba sentiram e continuaram seguindo Kakashi e logo chegaram à beira do lago. O lago hoje não tem a neblina espessa de antes. Pelo contrário, o tempo está muito bom e eles podem ver claramente. Ninguém teria pensado que em um lago tão pacífico, havia um monstro terrível e enorme como Sanbi escondido. Kakashi olhou para Hinata e Hinata entendeu. Byakugan. Em um instante veias apareceram no rosto de Hinata e seus olhos brancos e puros tornaram-se um pouco horríveis. Kakashi-sensei, este lago é muito profundo e também muito largo. A visão do meu Byakugan é limitada na água e a distância é limitada, então não consigo encontrar nenhum vestígio de Sanbi. É mesmo? Parece ser mais problemático do que o esperado. Kakashi-sensei, se Hinata não conseguir encontrar Sanbi, o que devemos fazer a seguir? Nós esperamos. Capítulo 525. Este lago desconhecido de repente se tornou um lugar muito popular. Konoha, Kirigakuri, Otogakuri e Akatsuki, as 4 principais forças do mundo shinobi, lançaram seus olhos para este lugar, um após o outro. Localizado entre o País do Fogo e o País da Água, este lugar é uma área remota. Portanto, mesmo que tenha havido uma grande perturbação nos últimos dias, não teve muito impacto no mundo exterior. Kakashi e os outros não têm pressa em capturar Sanbi, mas aguardam a chegada da equipe de Kirigakuri. Ao mesmo tempo, eles também procuravam o paradeiro de Guren e dos outros. Porém, eles não sabem o porquê, mas desde então, Guren e sua equipe nunca mais foram vistos. A situação se transformou em um impasse. Porém, quanto mais calma a superfície, maiores serão as ondas que serão desencadeadas. Este pode ser o último silêncio antes da grande tempestade. Kakashi sentiu uma sensação opressiva enquanto esperava neste momento. Sempre sinto que o assunto desta vez não é tão simples. Kakashi pensou enquanto olhava para a forte chuva que começava lá fora. Kakashi-senpai, ainda não encontrei nenhum vestígio de Guren e dos outros. Yamato veio correndo de fora e suas roupas estavam um pouco molhadas por causa da chuva. Parece que eles estão se escondendo e não querem que os encontremos. Este lugar é muito grande. Se eles se esconderem intencionalmente, não será fácil encontrá-los. Kakashi disse, virando a cabeça e olhando para Yamato cujo cabelo estava um pouco molhado. Vendo a situação atual, deveria ser o caso. Yamato respondeu. Kakashi tirou a toalha que estava ao lado, jogou para Yamato e disse com um sorriso, limpe, seu cabelo está molhado. Yamato ficou surpreso e sorriu. É só um pouco de chuva, não é nada. Como um shinobi, você tem que cuidar do seu corpo. Daqui a pouco, temo que haverá um grande problema, então temos que estar no auge. O que você descobriu, Kakashi-senpai? Yamato se perguntou. Kakashi balançou a cabeça e disse, é apenas uma sensação. Hinata e os outros ainda estão explorando lá fora? Sim, eles estão em grupos de 4. Agora que está chovendo, eles devem voltar logo. Yamato disse. Depois que Yamato terminou de falar, a porta se abriu e várias pessoas entraram. São Hinata, Kiba, Shino e Sai. Kakashi-sensei, não encontramos nenhuma pista. Essa chuva forte também lavou o cheiro restante. Kiba foi o primeiro a falar, e Akamaru sacudiu o corpo e jogou água no pelo ao redor. Akamaru. Kiba disse em tom de censura quando viu isso. Akamaru olhou para ele inocentemente. Vocês trabalharam duro. Todos vocês deveriam descansar primeiro. Vamos desacelerar a busca por agora. O inimigo está no escuro e nós estamos na luz, então agora caímos em uma situação passiva. O que fazer agora é sentar e esperar. Sanbi ainda está no lago, então eles farão algo mais cedo ou mais tarde, disse Kakashi. Todos assentiram ao ouvir isso. Depois de organizar o descanso de todos, Kakashi ficou perto da janela e olhou para o mundo lá fora. Neste momento, havia neblina e ainda chovia forte.
Do outro lado, na casa de madeira em algum lugar da floresta, Guren estava deitada na beira da cama, parecendo muito cansada, e parecia ter entrado em um sono leve. A pessoa deitada na cama é Ikimaru. Neste momento, Ikimaru já havia acordado. Guren-nei! Ikimaru sussurrou enquanto olhava para Guren que estava ao lado de sua cama. Ao ouvir isso, Guren abriu os olhos imediatamente. Vendo que Ikimaru acordou, Guren não pôde deixar de se sentir feliz. Ikimaru, você está acordado. Como você está se sentindo? Você ainda está se sentindo desconfortável? Vendo que Guren se preocupa tanto consigo mesmo, o canto da boca de Ikimaru mostrou um sorriso. Estou bem, Guren-nei. Ikimaru disse com um sorriso. O sorriso gentil naquele rosto fez Guren se sentir culpado. Ele obviamente sofreu uma reação tão séria antes, e o estado de seu corpo ficou muito ruim. Mas neste momento ele ainda está pensando em me confortar. A culpa no coração de Guren tornou-se ainda mais pesada. Ikimaru, me desculpe, se não fosse por mim. Não. Quando Guren começou a falar, ela foi interrompida por Ikimaru. Ikimaru balançou a cabeça e disse, não, eu não culpo Guren-nei. O que Guren-nei vai fazer é importante, certo? Ajude Guren-nei. É que sou muito inútil, não aguento mais. Quando Ikimaru disse isso, de repente ele foi abraçado por Guren. Ikimaru ficou surpreso por um momento, e então um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Guren-nei cheira muito bem, como Kaya-san. Como se estivesse muito cansado, Ikimaru caiu em um sono profundo novamente assim que terminou de falar. Guren gentilmente o colocou na cama. Neste momento, um cristal caiu do corpo de Ikimaru e caiu no chão. Há uma pequena rachadura no cristal e uma camélia inteira foi selada dentro. Isto é o que Guren lhe deu. Guren o pegou e murmurou. Você sempre o carregou com você o tempo todo? Ikimaru. Se você souber a verdade sobre o assunto, você vai me odiar? Guren suspirou e colocou as palmas das mãos no cristal. Neste momento a rachadura no cristal desapareceu, e então ela colocou o cristal na cabeceira da cama de Ikimaru. A memória que uma vez foi selada por ela mesma tornou-se mais clara em sua mente neste momento. Guren olha para as próprias mãos neste momento. Foram essas mãos que mataram a mãe de Ikimaru, e a mãe de Ikimaru já foi sua salvadora. Mas por causa da ordem de Orochimaru, Guren fez algo contra a sua vontade. Guren se sentiu muito culpado por um tempo. Por que eu fiz isso naquela época? Está errado? Ou Orochimaru-sama está errado? Guren então riu levemente e saiu da sala. Mas o rosto de Ikimaru estava sempre sorrindo, e ele até começou a falar durante o sono. Kaya-san, encontrei alguém que cuidou de mim e agora tenho minha própria casa. Na sala vazia, a calma foi restaurada novamente. Guren saiu da sala e viu que Rinji e os outros 4 estavam sentados no saguão descansando. Rinji, como está a situação lá fora? Guren-san, a chuva lá fora está muito forte, e o cheiro que deixamos antes deveria ter sido lavado. Agora, o povo de Konoha não deverá ser capaz de nos encontrar por um tempo. Bom, mas não os leve a sério. Essas pessoas não são pessoas comuns. Entendido, Guren-san? Haha, Guren, você ainda está tão cauteloso como sempre. Parece que deixar esse assunto para você é realmente a escolha certa. Uma voz abrupta soou e todos os presentes ficaram chocados. Eles estavam tão familiarizados com essa voz. Todos olharam para a porta e viram 2 pessoas com capas de chuva entrando lentamente. A sensação de frio e tristeza do recém-chegado fez com que a temperatura de toda a sala caísse alguns graus. Orochimaru-sama? Guren exclamou com alguma incerteza. O visitante tirou lentamente o capuz, revelando o rosto pálido e as pupilas douradas. Guren, muito tempo sem nos ver. Capítulo 526. Vendo aquele rosto, exceto Guren, todos os presentes mostraram uma expressão de horror. Todos eles foram cobaias experimentais de Orochimaru antes, então eles estavam naturalmente cheios de medo de Orochimaru. A aura fria liberada foi suficiente para deixá-los assustados. Orochimaru-sama, sinto muito. Esta missão ainda não foi concluída, eu decepcionei você. Guren rapidamente se desculpou. Orochimaru deu um passo à frente e estendeu a mão direita, acariciando o rosto de Guren enquanto Guren olhava para ele com um olhar surpreso. Haha, Guren, enfrentando um oponente como Kakashi, já é uma coisa muito louvável você ainda estar bem. Tal oponente não é algo que você possa controlar. Deixe-me cuidar disso a seguir. Guren ficou chocado e disse, Orochimaru-sama vai agir? Não, Orochimaru-sama, ainda não tentei o meu melhor. Definitivamente serei capaz de completar esta missão. Por favor, me dê outra chance de provar meu valor. Guren, não direi isso pela segunda vez. Depois que Orochimaru terminou de falar, o frio em seus olhos fez Guren se assustar. Sim, Orochimaru-sama. Orochimaru olhou para o resto da multidão e então entrou em outra sala, e Kabuto seguiu. Com apenas um olhar, todos sentiram que suas costas estavam encharcadas de suores frios. Ao ver Orochimaru partir, todos finalmente ficaram aliviados. Ninguém pensou que Orochimaru iria realmente agir desta vez. Quanto ele valoriza a missão desta vez? Ou é porque a força de Kakashi foi reconhecida por Orochimaru? O que essas pessoas não sabiam é que Orochimaru, a quem eles adoravam em seus corações, teve os braços decepados por Kakashi há 3 anos. Se souberem disso, poderão ficar muito surpresos. Guren cerrou os punhos enquanto olhava para o quarto de Orochimaru e depois para o quarto de Ikimaru. Ela não sabe se sua ansiedade neste momento é porque ela não consegue completar a missão ou porque está preocupada com Ikimaru. A forte chuva parou gradualmente e Kakashi e a casa de madeira dos outros estavam recebendo novos hóspedes. Houve uma batida na porta e todos olharam. Kakashi já sabia quem era a pessoa. Por favor, entre. A porta rangeu e 4 pessoas entraram na casa. Aos Abusa, Aku e CHJR. Exceto Kakashi e Yamato, os outros 4 estão um tanto confusos.
Quem são essas 4 pessoas? Mas olhando para o protetor de testa em suas testas, os 4 entenderam. Eles deveriam ser o time de Kirigakuri que Kakashi-sensei disse estar vindo aqui. Kakashi sorriu e disse, eu não esperava que Mizukage-sama mandasse vocês 4 aqui. Ela está realmente levando esta missão a sério. Kakashi, muito tempo sem nos ver. Zabuza disse friamente. Seu corpo estava coberto de bandagens e ele parecia muito mais forte do que antes. Como alguém que foi capaz de derrotá-lo, Zabuza admirava um pouco Kakashi. Afinal, é raro ele sentir o gosto da derrota. Mesmo que a força de Zabuza tenha aumentado aos trancos e barrancos nos últimos 3 anos, ele sabia que não tinha a menor chance de vencer quando relembrou a batalha naquele momento. Contra um adversário que é um pouco melhor que ele ainda pode querer lutar contra ele novamente. Mas contra um adversário que o superou em muito, só resta admiração. Kakashi-san, é bom ver você de novo, disse Aku respeitosamente. Na visão de Aku, Kakashi é quem sem dúvida deu uma nova vida aos dois. Sua vida de esconderijo terminou completamente depois de encontrar Kakashi. Neste momento, Aku está muito satisfeito e muito feliz. Em Kirigakuri, além de Zabuza, Aku encontrou mais companheiros. Por exemplo, CHJR que está ao lado neste momento. Ao então disse, Kakashi-dono, Sambi e Ikimaru estão realmente aqui? Sim, eu já vi os dois antes. Este Ikimaru parece ter o poder de controlar Sambi, e também tem uma aparência semelhante à do Yondame Mizukage, não é? Kakashi olhou para o sem terminar as palavras, obviamente esperando por uma resposta. Seu palpite está correto. Ikimaru é de fato filho de Yondame-sama. Embora Yondame-sama parecesse um adolescente na verdade, ele tem a mesma idade do Yondame Okage. E porque Yondame-sama é o Jinchiki de Sambi, mesmo que Ikimaru, que é seu filho, não se torna Jinchiki, ele terá um pouco de controle sobre Sambi. Ao ouvir isso, Kakashi pensou secretamente, com certeza, esta afirmação pode explicar por que Ikimaru, um garoto aparentemente comum, possui habilidades tão incríveis. Quanto ao motivo pelo qual Ikimaru cairia nas mãos de Orochimaru, não estamos muito claros. Desta vez, temos 2 propósitos para vir aqui, um é recapturar Sambi e o outro é resgatar Ikimaru. Kakashi-dono, espero que você pode nos ajudar. O prazer é meu. Vendo que Kakashi concordou prontamente, Ao deu um suspiro de alívio. Ao conhecia muito bem a habilidade de Kakashi. Contanto que concorde, ele sabia que não deveria haver grande problema desta vez. Agora que todas as pessoas estão finalmente reunidas aqui, o que resta é a colisão final. Do outro lado, Deidara e Obito também chegaram, e não estão longe do lago. Enquanto os dois estavam a caminho, uma criatura parecida com uma armadilha de Vênus emergiu de repente de um tronco de árvore ao lado deles. Zetsu, por que você está aqui? Deidara parou quando viu isso e perguntou em dúvida. Deidara, o lugar onde Sambi está agora é muito caótico. Receio que não será fácil intervir. O que você quer dizer? O que aconteceu lá? Deidara perguntou. Konoha, Kirigakuri e Orochimaru estão todos mirando em Sambi, então lá se tornou perigoso. Como é que tem tanta gente de repente? Aquele Orochimaru também está lá? A propósito, o líder quer recuperar o anel do vazio dele, certo? Eu farei isso. Oh, como esperado do Deidara-senpai, você é tão dominador, Tobi te adora. Obito agitou os braços exageradamente, como se fosse realmente fã de Deidara. Deidara, as coisas não são tão simples desta vez, Konoha enviou Kakashi desta vez. Se você não tomar cuidado, é apenas uma questão trivial perder sua vida. Se você deixar Sambi escapar, Zero ficará com raiva. HMPH, então Kakashi está aí também? Deidara disse, e sua aura ficou um pouco fraca. Embora ele não tenha tido nenhuma batalha frontal com Kakashi antes, ele ainda é muito claro sobre a habilidade de Sasori. Deidara sabia que não seria capaz de derrotar Kakashi em uma batalha frontal. Resumindo, tenha cuidado. Depois que Zetsu terminou de falar, ele desapareceu novamente, mas antes de desaparecer, olhou para Obito. Ele viu que o olho exposto de Obito está frio como gelo. Todos os personagens se reuniram e o próximo passo é lutar pela posse final de Sambi. Capítulo 527. O céu estava tão claro que Kakashi acordou. Neste momento, Yamato entrou correndo. Kakashi-senpai. Não é bom. Yamato gritou. Mas Kakashi correu diretamente para a janela e olhou para o céu. O céu cinza desapareceu e foi substituído por cristais rosa. Isto é, liberação de cristal? Kakashi ficou surpreso. Sim, Kakashi-senpai. Há pouco, 1 quilômetro de raio ao nosso redor estava coberto por este cristal rosa. Yamato disse ansiosamente. Parece que Gurin começou a agir. Depois de tantos dias de silêncio, ela agiu de repente. Há algo em que ela possa confiar? Ou os reforços estão chegando? Kakashi Sênior, você quer dizer que Orochimaru está vindo? Yamato ficou chocado. Existe essa possibilidade. Kakashi disse, e os outros também acordaram neste momento. O que está acontecendo, Kakashi? Zabuza perguntou. Veja a situação lá fora. Ao ouvir isso, Zabuza abriu a porta diretamente e a magnífica barreira de cristal rosa apareceu na frente de todos. Uau, incrível, Hinata exclamou. Zabuza disse, esta é a liberação de cristal? Parece interessante. Aku, como ela é comparada à sua liberação de gelo? Aku olhou para a barreira de cristal e exclamou, a liberação de cristal desta pessoa é realmente assustadora. Em termos de letalidade, temo que ela seja ainda melhor. Haha, esta liberação de cristal é realmente interessante para receber elogios assim. Zabuza disse cheio de interesse. Kakashi-dono, como o oponente já agiu, ele deve estar por perto. Vamos agir também. Ao disse. Kakashi acenou com a cabeça e disse, ok, infelizmente precisamos nos separar em 2 grupos. 2 grupos? Ao disse confuso. Sim.
Um dos grupos lidará com Guren, e o outro grupo irá comigo para encontrar Sambi. Guren deve ser uma isca para nos atrasar. Orochimaru deve estar tentando selar Sambi. Então, se todos nós formos pegos por Guren, temo que no final do dia Orochimaru pegue Sambi. É razoável. Al concordou com a cabeça. Zabuza, leve a Ku, CHJR, Hinata, Shino e Kiba para lidar com Guren, disse Kakashi. Zabuza zombou e disse, sem problemas, ela é uma personagem pequena. Não a subestime. Sua liberação de cristal pode transformar todas as substâncias não chakra em cristais. Mas o ponto fraco são as ondas sonoras. Você pode tirar vantagem disso. HMPH, mesmo que eu não conheça sua fraqueza, ainda posso vencê-la. Rabuza disse com desdém. Ao ouvir isso, Kakashi ficou um pouco desamparado, mas não continuou a dizer nada. Com a força de Zabuza aliada à ajuda dos demais, não há razão para ele perder. Você e Yamato, Sai e eu iremos lidar com Sambi. Ikimaru deveria estar lá também. Ao ouvir o acordo de Kakashi, Al não se opôs. Ok, bom, agora todos me sigam. Precisamos destruir essa barreira de cristal primeiro antes de podermos agir. Vamos até a borda da barreira. Sim. Todo o grupo correu em direção à borda da barreira. Do outro lado, Orochimaru e Kabuto estão parados em um penhasco ao lado do lago, olhando para a barreira de cristal ao longe. Haha, a habilidade de Guren ainda é notável. Orochimaru elogiou. Temo que esta barreira de cristal não seja capaz de segurar Kakashi, disse Kabuto. Segurá-lo? Haha, não, você só precisa atrair Kakashi. A próxima coisa é o grande show. O que Orochimaru-sama vai fazer? Kabuto perguntou curioso. Todos os personagens estão quase aqui, então naturalmente a maior isca deve ser pendurada primeiro. Kabuto, acorde Ikimaru, disse Orochimaru. Sim, Orochimaru-sama. Kabuto disse, e então deu um tapinha gentil no Ikimaru adormecido para acordá-lo. Onde é isso? Ikimaru olhou em volta confuso, mas não respondeu por um tempo. Ikimaru. A voz suave de Orochimaru reverberou nos ouvidos de Ikimaru. Ao ouvir isso, Ikimaru ficou surpreso e reagiu. Orochimaru-sama. Ikimaru disse respeitosamente. Haha, que bom menino. Agora que sua irmã Guren precisa de sua ajuda, você está disposto a ajudá-la? Claro, Guren é minha pessoa mais importante. Estou disposto a fazer qualquer coisa por ela. Haha, muito bom. Orochimaru olha para Ikimaru com olhos cheios de apreciação. Kabuto, faça isso. Sim, Orochimaru-sama. Kabuto colocou as pílulas na mão de Ikimaru e então disse, Ikimaru, depois de tomar essas pílulas, convoque Sambi, ele poderá ajudar sua irmã Guren. Realmente? Claro. Ikimaru hesitou no início, afinal essas pílulas o faziam sentir muita dor. Mas pelo bem de Guren, Ikimaru engoliu sem hesitação. Ao ver isso, Orochimaru esticou a língua, lambeu os lábios e disse alegremente, o show está prestes a começar. Neste momento, Kakashi e os outros chegaram ao limite da barreira de cristal. Está aqui. Kakashi murmurou. Al desbloqueou o selo do olho direito e sussurrou, Byakugan. Exceto Kakashi. Todos de Konoha ficaram surpresos ao ver isso. Eles não esperavam que essa pessoa tivesse o Byakugan de Konoha. Tanto Shino quanto Kiba olharam para Hinata com dúvidas nos olhos. Essa pessoa poderia ser membro do clã Hyuga? Neste momento, Hinata lembrou de uma coisa. Hyuga Yashi disse uma vez a Hinata que Kirigakuri pegou um Byakugan de um membro da casa principal do clã Hyuga durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi. Deve ser aquele que está na frente dela agora. No entanto, atualmente eles são aliados, por isso não é bom dizer nada sobre isso. Além disso, são os seus despojos de guerra. Sob a visão do Byakugan de Al, a barreira de cristal está cheia de chakra e ele não consegue encontrar nenhuma fraqueza. Estranho, esta barreira de cristal não tem pontos fracos. Al disse surpreso. Quando Yamato ouviu isso, ele colocou uma mão no chão, tentando romper o chão. Sua mão instantaneamente se transformou em madeira e afundou no chão. Mas, infelizmente, a barreira de cristal também cobre o subsolo. Eu não esperava que até o subsolo estivesse coberto de cristal. Que barreira aterrorizante ninjutsu! Yamato exclamou. Parece que só podemos destruí-lo com violência. Kakashi disse enquanto colocava a mão direita na bolsa ninja. Ele então pegou uma kunai e jogou na barreira de cristal. Com um som estridente, a kunai ricocheteou e caiu na mão de Kakashi novamente. Quando Kakashi viu isso, ele disse, parece que atacá-lo não produzirá um contra-ataque. Então, vamos destruí-lo com um golpe. Kakashi, esta barreira de cristal é muito grande. Se você quiser destruí-la, você precisa de um ataque de avanço de ponto único. Zabuza disse. Kakashi riu e disse, eu entendo. Sou muito bom nisso. Depois que Kakashi disse isso, uma luz poderosa apareceu em sua mão direita. Haikiri! Capítulo 528. Estrondo. O poderoso relâmpago na mão de Kakashi destruiu instantaneamente a barreira de cristal em pedaços. Kakashi virou a cabeça e disse para Zabuza que ainda estava surpreso. Zabuza, então vou deixar o resto com você. Ao Yamato, sai, vamos. Kakashi saiu com os três, deixando Zabuza que ainda estava atordoado. Depois de um tempo, Zabuza riu e murmurou, que cara assustador. Neste momento, 6 figuras apareceram na frente deles. Parece que nossos inimigos estão aqui, Zabuza disse suavemente. Quando Aku e os outros ouviram isso, suas expressões ficaram um pouco sérias. Guren-san, Kakashi e alguns deles pareciam ter partido. Disse Nurari que está atrás de Guren. Não se preocupe com eles. Só precisamos cuidar dessas pessoas. Guren disse friamente. Sim, Guren-san. Nurari respondeu. Ele sentiu que Guren hoje parecia um pouco diferente do normal. Ela parecia um pouco impetuosa. Usuário da liberação de cristal, Guren? Zabuza disse em voz baixa, ao mesmo tempo, uma de suas mãos já segurava Kubikerishi. Demônio de Kirigakuri Momoshi Zabuza? Guren disse enquanto olhava para Zabuza solenemente.
Oh, interessante, eu não esperava que você tivesse ouvido falar do meu nome antes. Isso evitará problemas para que você não saiba quem o matou quando sua cabeça for decepada por mim. Zabuza disse com um sorriso de escárnio. HMPH arrogante. Zabuza bufou friamente e estava prestes a se mover, mas Aku de repente fala neste momento. Zabuza-sama, deixe essa pessoa comigo. Ela não é digna de ser sua oponente. Aku, você está interessado nela? Aku sorriu e disse, ela tem uma habilidade muito interessante. Eu me pergunto se minha liberação de gelo pode competir com ela ou não. Ok, então vou deixá-la com você. Zabuza não hesitou em aceitar o pedido de Aku. É porque ele também está muito curioso sobre o que é melhor entre a liberação de gelo e a liberação de cristal. Além disso, a força de Aku também melhorou aos trancos e barrancos nos últimos anos. Ao ouvir a resposta de Zabuza, Aku deu um passo à frente, olhou para Guren e murmurou baixinho. Olá, Guren-san, meu nome é Aku, usuário da liberação de gelo. Por favor, cuide de mim. Guren ficou chocada por um momento ao ouvir as palavras de Aku. Ela não esperava que Aku dissesse tal coisa no início de uma batalha. Este Aku é realmente Shinobi? Vendo isso, Zabuza pensou, o personagem de Aku não mudou em nada. Depois que Aku terminou de falar, ele formou selos de mão com uma mão. Iton, Shuriken. Liberação de gelo, Shuriken. Incontáveis shurikens de gelo se formaram no ar e dispararam em direção a Guren de todas as direções. Guren ficou chocado e recuou rapidamente. Neste momento a batalha finalmente começou. Kiba luta contra Ki, Shino luta contra Kijiri, Hinata enfrenta Nurari, CHJR luta contra Rinji e então Zabuza luta contra Gozu. Aku começou a se mover e correu em direção ao Guren em retirada. Liberação de gelo? Clã Yuki de Kirigakuri? Eu não esperava que o clã Kekkei Genkai ainda tivesse sobreviventes. O que é ainda mais incrível é que você pode fazer selos de mão com apenas uma mão. Guren ficou surpreso. Isso tudo é graças ao Zabuza-sama. Agora por favor com toda a sua força, caso contrário, você perderá facilmente. HMPH. É apenas liberação de gelo. Como poderia ser meu oponente? Guren disse friamente. Então você pode tentar. Aku disse enquanto formava selos de mão com ambas as mãos desta vez. Suiton e Jutsu. Sensatsu Sui. Técnica secreta de liberação de água. 1000 agulhas de água voadoras da morte. A névoa ao redor de Guren instantaneamente se transformou em incontáveis sembons e disparou em direção a Guren. HMPH. Essas coisas não podem me machucar de jeito nenhum. Guren disse e então estendeu as mãos em direção ao sembon de água. E então o sembon de água ficou rosa, finalmente condensou-se em cristais e condensou-se em uma bola. Stone, as KRY. Liberação de cristal. Dragão caído de cristal rasgado. O cristal rosa então se transformou em um dragão rosa. Seus olhos eram verdes e pareciam reais. Aku ficou surpreso ao ver isso e murmurou. Isso é liberação de cristal? Kakashi-san disse que você pode transformar todas as substâncias não chakra em cristais. Vendo isso agora parece que deveria ser verdade. Haha, o que você pode fazer se souber disso? Agora, você está pronto para morrer? Desculpe, finalmente encontrei o sentido de viver. Então não vou morrer tão facilmente. Aku disse suavemente e suas palavras estavam cheias de ternura. Guren franziu a testa ligeiramente quando viu isso. O personagem desse cara realmente gosta de Ikimaru. Com a mesma gentileza, olhando para seu rosto, Guren não pôde deixar de pensar em Ikimaru. Ikimaru. Onglian sussurrou em voz baixa e ficou um pouco preocupado no coração. Olhando ao longe, essa é a direção onde Orochimaru e os outros dois estão. Ela não sabe o que está acontecendo lá. Assim como Guren pensava sobre isso, o enorme feixe de luz subiu para o céu novamente. Estrondo. Desta vez o feixe de luz é muito mais forte que os anteriores e parece ainda mais incrível. O que está acontecendo? Como pode ficar tão grande? Quanto remédio aquele cara deu para Ikimaru? Guren disse com raiva. Vendo que Guren estava distraído, Aku não a atacou. Em vez disso, ele disse confuso. Parece que há alguém nessa direção que é importante para você. Guren cerrou os dentes e disse. Você não precisa saber disso. Você pode morrer agora. Guren disse enquanto pisava na cabeça do dragão de cristal que acabará de criar e corria em direção a Aku. A expressão de Aku ficou séria neste momento. Se este Guren pode realmente transformar todas as substâncias não chakra em cristais, temo que minha liberação de gelo seja difícil de usar. Parece que ela será uma oponente muito problemática. Aku sussurrou suavemente. Quando o dragão de cristal avançou, Aku terminou de formar selos de mão e disse, Iton, HY no KY. Liberação de gelo. Espelho de gelo. Um enorme espelho de gelo apareceu na frente de Aku, bloqueando o avanço do dragão de cristal. Mas no momento seguinte, o espelho de gelo foi destruído. Aku franziu a testa ao ver isso, pois a força do dragão de cristal estava acima de suas expectativas. Parece que evitar cegamente não é uma solução de longo prazo então. Iton, Mach HYSH. Liberação de gelo. Cristais de gelo espelhados demoníacos. Incontáveis espelhos de gelo se formaram ao redor de Guren, prendendo-a em uma cúpula de 3 metros feita de cristais de gelo. Isso é. Guren ficou um pouco surpreso. Bem-vindo ao meu território. Aqui tudo é controlado por mim. A voz fria de Aku soou no ouvido de Guren. HMPH, só com isso? Guren então formou outros selos de mão. Cash, Rokaku Shuriken, Rambu. Cristal, Shuriken hexagonal, dança selvagem. Numerosas shuriken de cristal voaram em direção a Aku, e Aku se misturou ao espelho de gelo atrás dele. Num instante, as figuras de Aku apareceram em todos os espelhos de gelo. Incontáveis sembons voaram diretamente, destruindo todas as shuriken de cristal. Eu disse, este é o meu território. Guren franziu a testa ligeiramente ao ver isso. Parece que meu oponente desta vez foi muito mais complicado do que eu imaginava. Neste momento, Kakashi e os outros já correram em direção ao feixe de luz. De repente, Kakashi parou abruptamente.
Todos tenham cuidado. Todos ficaram surpresos e Yamato foi o primeiro a reagir. Mokuton, Mokujueki. Liberação de madeira. Parede de bloqueio de madeira. Uma parede de madeira semicircular envolveu todos e então houve um forte som de explosão. A arte é uma explosão. Capítulo 529. A enorme explosão destruiu as árvores ao redor, e um buraco também se formou na parede circular de madeira de Yamato. Felizmente não houve vítimas. Kakashi olhou para o homem de cabelos amarelos que apareceu na frente deles e disse, Deidara, HMPH está bloqueado? Com certeza, se eu pudesse machucar seriamente o famoso Kakashi de uma forma tão simples, isso me decepcionaria demais, disse Deidara. Kakashi olhou em volta e disse a Deidara, você está sozinho? A Akatsuki não age sempre em pares? Parece que você nos conhece muito bem. Deidara disse com alguma surpresa. Como posso não investigar uma organização tão poderosa? Kakashi disse levemente com um sorriso. Ao ver os dois conversando, Ao ficou um pouco confuso. Quem é esse atacante repentino? Só quando falaram sobre o nome da Akatsuki é que Ao finalmente percebeu o manto preto dessa pessoa com padrão de nuvens vermelhas. Membro da Akatsuki? Ao ficou um pouco surpreso. Kakashi olhou para Sai e disse, Sai, use a águia de tinta para trazer os outros para o lago. Deixe esse cara comigo. Os movimentos desse cara são mais difíceis de lidar quando há muitas pessoas. Sai ficou surpreso e então acenou com a cabeça. Ok. Nin, CHJ Giga. Arte Ninja. Desenho imitando Super Besta. A águia de tinta apareceu de repente no pergaminho de Sai. Ao Yamato, você vai até o lago primeiro. Se Orochimaru realmente vier, não o ataque de frente. Eu terminarei rapidamente a batalha aqui e me juntarei a todos vocês, disse Kakashi. Então, por favor, tenha mais cuidado, Kakashi dono. Ao disse. Sim. Todos voaram para o lago com a águia de tinta, enquanto Kakashi olhava para Deidara que estava acima da copa da árvore. Deidara não impediu Yamato e outros de partirem, pois seu alvo é apenas Kakashi. Kakashi, eu não mostrei minha arte da última vez. Desta vez, prepare-se para se surpreender. Deidara disse, cuspindo uma substância branca da boca na palma da mão direita. Dragão C2. Uma enorme criatura em forma de dragão apareceu atrás de Deidara. Deidara pulou na cabeça do dragão e subiu ao céu. Kakashi assistiu tudo isso em silêncio e não correu em sua direção. Já que Deidara está aqui, Obito também deveria ir com ele então. Onde ele está? Kakashi perguntou secretamente em seu coração. Kakashi, prepare-se para ver minha arte. Deidara disse, e um pequeno dragão voador branco se formou na boca do dragão C2. Pegue isso. Deidara gritou baixinho e então, o pequeno dragão voador disparou do dragão C2 e voou em direção à localização de Kakashi. A velocidade é rápida, mas não é suficiente. Kakashi murmurou e recuou. Estrondo. O pequeno dragão voador atingiu o chão e explodiu violentamente. Olhando na direção que Kakashi se esquivou, um sorriso se formou na boca de Deidara. É como uma aranha vendo uma presa cair em sua teia. O dragão C2 mais uma vez formou outro pequeno dragão voador em sua boca e então voou novamente em direção à localização de Kakashi. A velocidade de formação é muito rápida. É mais rápida do que quando Deidara formou argila explosiva com a boca nas mãos. No entanto, seu poder parece ser um pouco mais fraco. Como Kakashi pensava, seu corpo mais uma vez cai no chão e cai em um espaço aberto. Não esse sentimento. Kakashi de repente sentiu que as solas dos pés pareciam ter pisado em algo estranho. Neste momento, ele apenas ouviu Deidara murmurar, peguei você. Estrondo. Uma explosão de luz branca brilhou e uma explosão terrível ocorreu onde Kakashi estava. Ha. Agora saiba que minha arte é ótima. Deidara disse animadamente. Depois que a fumaça desapareceu, não havia mais Kakashi, apenas um pedaço de madeira quebrado. Kawarimi no Jutsu, técnica de substituição corporal. Deidara disse surpreso. Não muito longe, a figura de Kakashi emergiu silenciosamente. Aquele pequeno dragão vai me fazer mover, e há minas enterradas no chão. Você já colocou as armadilhas aqui há algum tempo e estava me esperando aqui. Deidara cerrou os dentes amargamente e murmurou. A velocidade de formação do selo de mão dele é tão rápida. Não vejo quando ele terminou os selos de mão. Jutsu por aqui. A voz de Deidara era muito baixa e ninguém conseguia ouvi-lo, exceto ele mesmo. É uma tática perfeita. Será extremamente eficaz contra aqueles que não sabem voar, mas infelizmente não me inclui. Kakashi disse levemente, deixando Deidara um tanto irritado. Bastardo, como você ousa menosprezar minha arte? Deidara gritou. Não, sua arte é louvável, mas diante dos meus olhos ainda não é boa o suficiente. Kakashi disse, puxando o protetor de testa do olho esquerdo, revelando o Sharingan escarlate. Os 3 Tomoe pretos giravam lentamente e pareciam misteriosos. Sharingan, aquele maldito Sharingan de novo. Deidara olhou para o Sharingan escarlate de Kakashi, aparentemente pensando em algumas lembranças desagradáveis, e seu humor começou a flutuar por um tempo. Parece que você tem lembranças desagradáveis com esse olho, então quem é? Uchiha Itachi? Kakashi olhou para Deidara e disse levemente. Com certeza pessoas que têm Sharingan são tão chatas. Itachi é assim, aquele Sasuke da última vez também é assim, e agora você é tão chato. Deidara disse friamente. Kakashi balançou a cabeça. Esse pobre rapaz deve ter ficado traumatizado pelo Sharingan. O Sharingan pode distinguir as coisas pela cor do chakra, então a localização de suas minas de argila explosivas é muito clara na minha opinião. HMPH, o número aqui não é algo que você possa evitar apenas vendo-o claramente. Evitar? Não, a velocidade de detonação de suas minas é muito lenta. Assim que a voz de Kakashi caiu, Lightning apareceu em pé e moveu os pés. Relâmpago chumpo. Sob o olhar chocado de Deidara, Kakashi passou como um raio e pisou em todas as minas em um instante. Bum bum bum.
Todas as minas detonaram quase ao mesmo tempo, causando uma terrível cena de bombardeio. Na águia de tinta no céu, Yamato e os outros olharam para trás com expressões chocadas. Kakashi-dono vai ficar bem, certo? Ao perguntou preocupado. Não se preocupe, com a força de Kakashi-senpai, não haverá problema. Yamato disse suavemente. Sério? Espero que sim. Chegamos, disse Sai neste momento. A águia tinta pousou no penhasco e na frente dela estava o lago que Sambi estava escondendo. Ao longe, o crescente feixe de luz continuava a exalar uma energia estranha. Neste momento, um enorme redemoinho se formou no centro do lago. Então, uma fera gigante rastejou lentamente para fora do redemoinho. A fera gigante tem corpo de tartaruga, e o mais especial é que tem 3 caudas atrás dele. Sambi e Zobu. Capítulo 530. Deidara ficou surpreso ao ver o que estava acontecendo diante dele. Esta era uma situação que ele nunca havia previsto. Todas as minas foram detonadas, espalhando muita fumaça e poeira. Quando a fumaça se dissipou, restou apenas a figura de cabelos brancos prateados. Com as mãos nos bolsos, ele olhou para Deidara que estava no céu com uma expressão preguiçosa. Era como se tudo o que aconteceu antes não tivesse nada a ver com ele. Que velocidade assustadora! Eu não esperava que mesmo a velocidade da detonação da minha não fosse capaz de acompanhar a velocidade dele. Deidara exclamou. Cada vez que Kakashi pisava na mina e a detonava, nenhum deles era capaz de causar qualquer dano a Kakashi. Mesmo os cantos de suas roupas não estão nem um pouco enrugados. Você escolheu o oponente errado. Kakashi disse suavemente. HMPH, minha arte é muito mais que isso. Deidara disse friamente. Parece que você ainda não desistiu. O que estou mais curioso é porque você está me bloqueando aqui. O alvo da Akatsuki não deveria ser o Sambi? Agora que você está me impedindo aqui, talvez Orochimaru tenha sucesso por causa disso. Porque estou mais interessado em você, o cara que derrotou Sasori Dana, do que em Sambi. E Orochimaru prometeu dar Sambi para mim. Você realmente cooperou com ele? Kakashi perguntou surpreso. Não, estamos apenas tirando vantagem um do outro. Kakashi, o truque a seguir é algo que desenvolvi especificamente para derrotar Itachi. Prepare-se para morrer. Deidara disse enquanto tirava a argila explosiva de sua bolsa, enfiava-a na boca e mastigava. Kakashi franziu a testa ao ver isso. Esse cara realmente tem muitos truques. No entanto, foi além das expectativas de Kakashi que Deidara conseguiu trabalhar com Orochimaru. O relacionamento de Sasori e Orochimaru não é muito bom, e Deidara, que é ex-parceiro de Sasori, não deveria ter bons sentimentos por Orochimaru. Então por que Deidara escolheu cooperar com Orochimaru? Isso é algo que deixa Kakashi confuso. Qual é a razão para Deidara ceder? Quanto à escolha de cooperação de Orochimaru, Kakashi não está surpreso. Contanto que Orochimaru consiga atingir seu objetivo, ele não se importa com quem coopera. Deve-se saber que a razão pela qual Orochimaru se juntou a Akatsuki foi apenas pelo Rinnegan de Pen. Ele sempre faz o que quer. Assim como Kakashi pensou sobre isso, Deidara, que está no céu, terminou de mastigar e cuspiu um objeto branco da boca. O objeto era muito grande e caiu no chão, formando uma argila explosiva em formato humano com cerca de 10 metros de altura. E a aparência dessa argila explosiva era exatamente a mesma de Deidara. Nas florestas não muito longe, Obito com sua máscara espiral observava tudo isso com frieza. Ele usou C4? Parece que Deidara já reconheceu a força de Kakashi e está pronto para acabar com tudo isso. É só que, Obito disse suavemente. Como parceiro de Deidara, Obito conhece muito bem as habilidades de Deidara. Pode-se dizer que este C4 é o ninjutsu mais aterrorizante de Deidara. Se eles não conhecessem essa técnica, quase ninguém conseguiria escapar desse golpe. Porque este ninjutsu é tão único. Neste momento, Kakashi exclamou. Que ninjutsu incrível! Não esperava que você pudesse criar algo assim. Já é tarde para elogiar. Agora aproveite essa arte perfeita. A arte é uma explosão. Katsu! Assim que a voz caiu, a enorme argila explosiva em forma humana explodiu como um balão. Mas, estranhamente, não houve nenhum som e nenhuma explosão ocorreu. O tomoe no olho esquerdo de Kakashi gira rapidamente, e a argila explosiva quebrada se transforma em pequenas aranhas de argila na visão do Sharingan. A olho nu simplesmente não é possível dizer nada. Felizmente, o Sharingan tem a capacidade de ver através do chakra. Caso contrário, mesmo Kakashi não seria capaz de ver isso claramente. Na visão do Sharingan, alguns pássaros que passavam respiravam e sugavam as pequenas aranhas de argila para seus corpos. No instante, as aranhas de argila entraram nos vasos sanguíneos dessas aves. Esta aranha de argila pode realmente entrar no corpo de uma criatura através da respiração. Se Deidara detonar neste momento, temo que o resultado seja desastroso. Neste momento, Kakashi analisou o terrível poder de C4 Garuda. Neste caso, é absolutamente proibido permitir que aquelas aranhas de argila extremamente pequenas entrem em meu corpo. Depois de pensar sobre isso, Kakashi formou selos de mão com as mãos. Ston, Daitopa. Liberação do vento. Grande avanço. Kakashi soltou um vento poderoso pela boca. O que? Deidara ficou surpreso. Ele não esperava que Kakashi, que era muito bom em liberação de relâmpago, usasse uma liberação de vento tão poderosa. De modo geral, um shinobi não será bom em 2 atributos de chakra completamente opostos. Mas Kakashi fez exatamente isso. É por isso que Deidara ficou surpreso. Sob a rajada de vento, aquelas pequenas aranhas de argila que voaram em direção a Kakashi foram lançadas em direção a Deidara, uma após a outra. Quando Deidara viu isso, ele sabia que não era bom.
Embora tenha sido ele quem liberou aquelas minúsculas aranhas de argila, depois de soltá-las, ele não tem como controlar sua direção, apenas se elas explodem. Neste momento, se aquelas pequenas aranhas de argila também entrassem no corpo de Deidara, então este ninjutsu não poderia mais ser usado. Naquela época, esse C4 Garuda estava completamente desperdiçado. Isso é algo que Deidara não quer ver. Obito, que não estava longe, também ficou um pouco surpreso ao ver essa cena. Ele não esperava que Kakashi usasse esse método para desvendar o truque de Deidara. Não é um grande movimento devastador, apenas uma liberação de vento comum. Mas o efeito é melhor do que usar ninjutsu de alto nível. A batalha do shinobi sempre foi assim, não dependendo de algum ninjutsu poderoso, mas sim da batalha mental. Usar o ninjutsu mais adequado é a chave para a vitória. Diante de Kakashi, Deidara não tinha outras vantagens além da habilidade de voar. Com o controle de Deidara, o dragão C2 levantado abruptamente voou mais alto neste momento, evitando as minúsculas aranhas de argila. Deidara deu um suspiro de alívio e pensou secretamente: esse Kakashi é realmente difícil de lidar. Ele pode quebrar minha arte tão facilmente. O Sharingan de Kakashi travou em Deidara, e Kakashi está pensando em como conseguir Deidara. De repente, o corpo de Kakashi tremeu e ele olhou para outro lugar. Nessa direção, existe um chakra estranho e familiar. Óbito. Kakashi tinha certeza que a sensação daquele chakra é óbito, embora haja algumas coisas estranhas adicionadas a ele. Óbito realmente veio. Parece que é hora de encontrar uma chance de falar com ele. Kakashi pensou secretamente, já pensando no que dizer mais tarde. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.